Fala galera do grupo Ciência em Progresso, estamos aí mais uma vez dando uma volta nas publicações. Tivemos uma parada durante esse período devido a problemas pessoais, mas aí estamos de volta com muita força e vigor. Então demos uma inovação, os posts agora podem vir em videoaulas, tutoriais, mini cursos. E hoje nós estamos aqui iniciando com uma videoaula para mostrar para vocês o que é que o pacote mid-range consegue fazer. O pacote mid-range, na realidade, é um pacote que auxilia as rotinas dos testes baseados na mid-range que foram desenvolvidos agora por nós como trabalho de conclusão de tese. Nós temos 4 testes que serão utilizados nesse pacote. É o teste Tukey baseado na mid-range, SNK baseado na mid-range e os testes Scott-Knott baseado na mid-range e baseado na range. Esses testes, na versão que está agora 1.3, eles estão com esses nomes, mas na realidade esses dois últimos testes são testes de análise de agrupamento. Logo posteriormente faremos um post de atualização e esses testes irão passar a ser chamados análise de agrupamentos baseados na mid-range e análise de agrupamentos baseados na range. Então as denominações dele, logo uma versão que vai sair mais à frente, vai ser dado pelas siglas AAM e AAR. Então vocês se liguem aí nas novas versões, mas de um modo geral os procedimentos serão os mesmos. Simplesmente iremos fazer algumas alterações nos nomes, devido às sugestões da banca da tese. Então nós temos aqui um exemplo hoje do Stilthorne, em que ele objetivou avaliar o efeito das bactérias com base no teor de nitrogênio das plantas e trevo vermelho. Então aqui nós temos um planejamento, um delineamento experimental inteiramente ao acaso, um DIC, e aí nós estamos querendo utilizar o pacote Mid-Range MCP para fazer o teste de comparações de médias. Então iremos mostrar o teste de comparações de médias e mostrar o potencial que esse pacote faz. Então, para quem não tem o pacote mid-range instalado, já está na base lá do R, então basta você vir aqui pelo RStudio em install e digitar mid-range MCP, que aí automaticamente irá aparecer essa opção uma vez que ela já está no CRAN. Então, a versão que está atualizada é a versão 1.3. Ela foi atualizada recentemente e aqui nós vamos mostrar o potencial que o pacote tem. Então, o pacote, se vocês entrarem no Help, a função principal do pacote mid-range será essa função mrtest. Então, adentrando no seu Help, o mrtest tem em sua função determinados argumentos. Diversos posts a gente pode mostrar mais à frente, porque essa função ela permite diversas entradas com que você possa fazer no banco de dados. Então, por exemplo, o pessoal, uma coisa que não é comum nas funções para teste de comparações múltiplas como entrada é, por exemplo, determinados experimentos, como experimentos em LATS, em que não são tão simples de serem feitos, vamos dizer assim, a nível de código R, para serem implementado, auxiliado pelos testes de comparações múltiplas. Então vocês podem muito bem pegar um conjunto das médias e após terem obtido quadrado médio, grau de liberdade, número de repetições, a função também permite vocês darem esses tipos de entradas.
Então, nós faremos outros posts mostrando algumas outras especificações que o pacote pode ser feito. Então, o objetivo de hoje, nós vamos mostrar uma função, que é a função AOV, que calcula a análise de variância para, aqui em específico, para o delineamento inteiramente ao acaso, e ela vai ser armazenada num objeto chamado Nava. Então, eu vou carregar o pacote, carregar o banco de dados, e aí nós vamos carregar e criar um objeto que irá receber a função AOV. Aqui, se vocês observarem, nós temos a análise de variância. Pois bem, tendo análise de variância, eu vou simplesmente agora usar no argumento y o objeto que recebeu a função AOV, no argumento TRT indicar o elemento que está responsável no modelo para o efeito de tratamentos, e nesse argumento chamado MCP, você pode selecionar quais os testes que você quer que a função MRTest execute. Então, nós temos 4 testes de comparações múltiplas. O TM, Token Midrange, SNK Midrange, SKR Scott Not baseado na Range e SKM Scott Not baseado na Midrange. Então, se você quer que exporte isso tudo de uma vez, basta você executar essas linhas de comando. Uma coisa interessante que nós fizemos foi que na parte inicial nós damos o conjunto das estatísticas descritivas desses bancos de dados, além de apresentar suas médias. Muitos dos testes de comparações múltiplas, ele simplesmente exporta esse resultado em forma de lista. E às vezes nós estamos preocupados não simplesmente com todo o banco de dados. Eu quero simplesmente uma parte e queria que armazenasse esse objeto para eu poder captar, por exemplo, o quadrado médio do erro ou o que quer que seja. Então, após ter armazenado esses objetos, algo interessante aqui que a gente pode mostrar é que se você digitar o nome do objeto que armazenou a função MRCP e colocar o cifrão, ele permite ainda, ele armazenou ainda 4 tipos de informações. Foi a análise de grupo, as estatísticas, os testes que foram computados e as estatísticas descritivas. Então, por exemplo, eu queria que exportasse para mim apenas os testes dos grupos, o resultado dos testes. Então, automaticamente ele só me mostra os testes que eu quero computar. Não, David, eu queria que você mostrasse aí as estatísticas descritivas dos testes, ou melhor, a estatística descritiva. Então, bastaria colocar Summary e aqui automaticamente ele mostraria. Então, diversas coisas poderiam ser feitas aqui, correto? Então, 4 objetos, quer dizer, 4 resultados ele armazena no objeto MCP do qual você executou a função MRTest. Agora, o que é que veio de inovador? O que veio de inovador ao lado desse pacote é que essas funções você pode armazenar ela, ou melhor, você pode exportar ela em 4 tipos de extensões. Às vezes, o pessoal da área aplicada está muito preocupado, por exemplo, em, vamos dizer, eu quero exportar um banco de dados em que esse banco de dados eu queria na extensão XLS, por exemplo, porque eu quero fazer minhas tabelinhas ou algo do tipo. Então, o que era que eu poderia fazer? Então, nós podemos utilizar a função mrWrite, que é da função, que é do pacote Midrange MCP, e aí nós podemos basicamente digitar o nome do objeto, e aí se eu não ponho extensão nenhuma, por default essa função irá exportar para o diretório do qual você está no seu ambiente
Então aqui no meu caso o diretório é esse. E aí você digitando simplesmente o nome do objeto que armazenou a função mrTest, você pode executar e automaticamente, se vocês observarem aqui, foram criadas todos os resultados em meio de CSV, das rotinas executadas. Então, por exemplo, se você quisesse se restringir, eu posso apagar aqui. Se você quisesse se restringir a simplesmente um tipo de teste, por exemplo, eu quero, pelo argumento MCP, que exporte apenas os resultados do teste SKM. Então, você também pode solicitar isso e iria aparecer simplesmente 2 bancos de dados. Pois bem, então, uma outra sacada seria, por exemplo, David, eu estou interessado é que essa exportação seja numa extensão do Excel. Então, eu poderia utilizar, já que eu não quero utilizar o CSV, eu poderia usar a extensão XLSX e aí esses resultados serem exportados em XLSX. Então, se vocês observarem aqui, ao abrir a extensão, os resultados estão prontos para, por exemplo, vocês criarem tabelas e fazer o que vocês quiserem. Um outro tipo de extensão que poderia ser solicitado é a extensão TXT. Algo interessante também, e aí eu deixei para os usuários em LaTeX, é que se vocês também quiserem que exporte a função mrWrite, que exporte o código em LaTeX, ele também exporta no console, e aí basta com que você selecione do Begin Table até o End Table e colocar no seu ambiente text, que aí você já terá a sua tabela configurada, fazendo, claro, algumas alterações. Então, essa função mrWrite, ela permite com que você exporte o banco de dados que você executou da função mrTest da forma como queira. E, por fim, nós teremos uma outra situação de função, que é justamente a função que nos dará o plot desses resultados. Às vezes, ou quase sempre, o pessoal de área aplicada está preocupado também em como mostrar os resultados que saem da função. Então, creio que diretamente só alguns testes, como por exemplo do Toolkey, o do NSK, SNK, do Chefé, pelo pacote Agricole e por uma função também para o Toolkey da própria base do R, permite com que você faça gráficos. Mas nenhum pacote diretamente, fora o Agricole, que eu observei, tem essas funções já prontas nos pacotes, que lhe permitem lhe dar gráficos desses resultados. Então, o que é que você pode fazer? Vamos dizer aqui. Então, eu estou usando a função mrTest, que está armazenada na função MCP, e eu pedi para ela me exportar todos os gráficos, todos os resultados. Então, se eu quiser, na função mr_plot, e pedir que ele me exporte que me dê todos os gráficos dos 4 testes, basta simplesmente usar a função mr_plot e aí dá a entrar com o objeto que armazenou a função mrTest, e aí automaticamente vocês têm os 4 tipos de gráficos com as letrinhas respectivas. Bem interessante. Caso você queira restringir a um teste específico, pode utilizar a função MCP, e aí eu quero simplesmente o teste TM, por exemplo, e aí ele permite mostrar só o teste TM.
Ah, você não está interessado que essas barras estejam na vertical, você quer que elas estejam na horizontal. Pode se alterar? Pode. Basta utilizar o argumento ORIS e aí pedir na horizontal igual a true. Automaticamente suas barrinhas estarão assim agora. Caso você queira também, vamos voltar à condição normal. E aí você está interessado agora de colocar os nomes nos eixos. Pode ser feito? Pode. Então, em XLab, eu vou colocar aqui bactérias. E no YLab, eu posso colocar teor de nitrogênio, por exemplo. Executando, nós podemos fazer do modo que queiramos. Aqui ele permite você flexibilizar o gráfico da forma como queira. Às vezes você vai publicar esse gráfico em revistas internacionais e muitas vezes pagas e o colorido sai caro. Então você pode, pela função col, utilizar a função gray colors para que o contraste seja de preto, num contraste preto-cinza. E aí você também tem o poder de alterar esses gráficos, a cor dos gráficos. Ah, não, David, eu queria que mostrasse mais de um gráfico, mais de um teste. Então você aqui em MCP poderia solicitar aqui, por exemplo, agora o SNKM. Pode ser feito? Pode. Então aqui agora você tem dois gráficos, os dois gráficos tabelados. Quer um separado? Separa. Quer os dois? Pode. Pode ser três? Pode. E aí você solicita de acordo com a entrada. Mais detalhes podem ser vistos. Vocês podem olhar o help da função e aqui a gente deixa para mais detalhes futuros de postes. Nós mostraremos o que é que aconteceu em termos de avaliação de desempenho desses testes quando foram comparados com os outros testes de referência, como o TUC original, o SNK original, o Scott Note original. Então, em postes futuros nós mostraremos a avaliação de desempenho. Então, quero agradecer a vocês que gostaram, mandem sugestões e aqui a gente finaliza o post para vocês. Um grande abraço, tá?